eu vou discordar de você, eu acho que esse é o caminho. A resposta a isso que você está colocando, de caminhos, ele passa muito pela cultura. Então, é muito difícil você mudar uma cultura para a cultura da inovação, para a cultura da captação de recursos, para a cultura de você ter relacionamento academia e empresa. São elementos culturais. Então, nós dentro da academia, dentro da universidade, do IFES, das ICTs, a gente está muito acostumado a fazer para. A gente tem muita dificuldade de fazer com. Ontem eu estava dando uma aula sobre isso e meus alunos ficaram muito surpresos, quase que decepcionados com isso, porque eles, como eu dou aula ali muito ligado à incubadora, questão de parque tecnológico e tal, eles veem a coisa de uma maneira mais fluida. Eles acham que essas coisas são comum. Relacionamento academia-empresa é uma coisa que acontece o tempo todo, porque eles veem ali acontecer. Eles não sabem que aquilo ali é uma exceção. É uma exceção. As universidades, IFES, UFES, UCL, DOC, Multivix, Senai, são instituições fechadas. Nós somos torres de marfim, a gente conversou disso em outro momento. Se a gente não quebrar essas coisas, não adianta ter dinheiro, porque o dinheiro vai fazer com que nós fiquemos cada vez mais ensimesmados. Nós vamos olhar cada vez mais para o umbigo que nós já estamos olhando já há décadas. Então, assim, como é que a gente quebra isso? A gente quebra isso com cultura. Então, ter mecanismos como a UFES tem tido agora, como o IFES tem tido, como várias universidades têm feito, no sentido de ter incubadoras, parques tecnológicos, relacionamento com empresas de forma mais estreita, vai fazer com que, por exemplo, a questão da propriedade intelectual, que no grupo anterior, né, falou: "Ó, esse negócio não serve para nada", e tal. Não serve porque a visão dele é uma visão de startup. Na visão de um cara que está começando com uma startup, é natural que ele tenha esse negócio, ele não tem experiência de vida, né. Tá, porque a Tesla não tem patentes, a Tesla tem milhares de patentes, eu não sei se já chegou a milhões, mas eles têm milhares de patentes, né. Aí falaram que o Elon Musk disse que você pode, eh, usar as patentes dele, ele não disse isso, ele disse que você pode de boa fé usar a sua patente. De boa fé, você pode usar qualquer patente, de qualquer lugar do mundo. Você pode pegar a patente, fazer pesquisa e desenvolver produtos em cima da patente. Não há nenhum problema com isso. Mas isso mostra o desconhecimento, a falta de cultura de propriedade intelectual que a gente tem no Brasil. Se patente fosse uma coisa tão boba, China não depositava 1.300.000 patentes. Será que eles são bobos e nós somos espertos pra caramba, né? Os Estados Unidos deposita quase 1.000.000 de patentes e assim por diante. Então veja, essa questão cultural, ela começa no ensino fundamental. Então o ensino fundamental de base, do jeito que você estava dizendo, é isso sim, essa é o caminho da resposta. A gente precisa de muito ensino fundamental de altíssima qualidade. Nós precisamos de muito de ensino médio de altíssima qualidade. E aí sim nós teremos bons alunos do ensino superior e teremos bons alunos dentro dos grupos de pesquisa, mestrado e doutorado. E é assim que acontece, não há mágica. Nenhum desses que chegaram aqui vieram de caminhos que não esse, de bons estudos, de boa trajetória. São pontos fora da curva. O que a gente tem que fazer é transformar essas exceções em regra. E a forma de fazer isso é um ensino de muita qualidade. Muito do que aconteceu no Espírito Santo, e a gente estava falando disso, quando eu mudei para o Espírito Santo há 40 anos atrás, o Espírito Santo concorria como 26º, 27º do pior em tudo, e hoje a gente concorre no 3, 4, 5 dos melhores em tudo, foi por causa que nos últimos 20 anos, 20 e poucos anos, houve um incentivo muito forte na educação. Agora a gente tem educação melhor do que a gente tinha. Ainda é a ideal? Não é. A gente é muito melhor. Muitos de nós, mais velhos, foram estudar em escolas unidocentes, primeira, segunda, terceira e quarta série na mesma sala. Eu tenho colegas, tias, que foram educadoras unidocente. Agora, nesse século XXI. Então veja, gente, nós temos um trabalho muito longo a fazer. Agora, eu acho que precisamos fazer isso de forma acelerada, o que não dá para esperar muitos anos. Então, lutar para que haja incentivo para a relação academia-empresa mais estreito, em que a gente tenha menos preconceito com a relação de fazer
Então eu vou fazer uma pesquisa, falou-se aqui de TRL, né, passou de um determinado número, 3, 4, 5, a empresa tem que estar junto. Quem tem que depositar a patente não é a universidade. A universidade não tem que depositar a patente. Vou comprar briga aqui com a minha amiga Cecília. Quem tem que depositar a patente é a indústria. Quem tem que depositar patente, propriedade intelectual, desenho industrial, essas coisas todas, é a indústria. E nós temos que trabalhar juntos. É assim que funciona nas grandes universidades no mundo inteiro. Se você for na China, as grandes universidades funcionam assim. Se você for nos Estados Unidos, as grandes universidades funcionam assim. No mundo inteiro é dessa forma. O que nós precisamos? Precisamos dessa cultura. E eu acho que esse adensamento que nós temos tido recentemente, de gente falando sobre gestão da inovação, assim como nós fazemos inovação, mas falar de gestão da inovação, eu estou aqui com uma aluna do curso de pós em gestão da inovação que a gente tem lá no IFES. A gente trabalha com 200 alunos, capacitando essas pessoas para que elas sejam gestores de inovação. Eles vão fazer inovação? Não. Eles são burocratas. Eles são os administradores, eles são os contabilistas, eles são os burocratas do processo, que vai fazer com que, a partir do momento que essas inovações acontecem, você registrar isso adequadamente e poder ter os benefícios que isso que vocês estão falando. Então, ter, por exemplo, acesso aos fundos setoriais, por que outros estados conseguem mais facilmente? Esses dias nós captamos um recurso lá de 15 milhões do FINEP, mas fizeram uma festa gigantesca. Eu morri de vergonha. Falei: "Pô, a primeira vez que se fala de parque tecnológico aqui e consegue dinheiro, porque" pois é, mas gente, nós estamos muito atrasados, né. Poucos estados no Brasil que não tem parque tecnológico, nós somos um deles, né. Então assim, nós temos que ter uma ação, e eu acho que é bacana a gente se juntar com o CDMEC, a gente se juntar com o CREA, juntar com todos esses agentes, para termos um grupo que vá pleitear caminhos mais ágeis, para que nós possamos, assim como o MCI, Mobilização Capixaba para a Inovação, tem feito, assim como o Inova Serra tem feito lá no município da Serra, né, a ASES, a Action tem feito um trabalho muito bacana nesse sentido, mas juntar isso para que nós possamos trabalhar juntos, e trabalharmos com, e não trabalhar para, né. Então essa